Está entrando no ar o Descontrolados, e hoje nós vamos falar da morte de um dos grandes sites de notícia de jogos. Eu estou falando do Game Trailers, que anunciou que depois de 13 anos vai encerrar suas atividades. Na mesa de hoje, diretamente dos nossos estúdios de São Paulo, Sherlock. Fala aí, galera. De Minas, o nosso Fred. Fala aí, galera, boa noite. Vamos discutir aí esse evento importante. E fechando a nossa mesa redonda, o nosso Kazer. E aí, gente, beleza? Eu sou o Solid e o tema de hoje é o final da Game Trailers. Sherlock, conta pra gente o que é a Game Trailers e por que ela é importante pro mundo dos jogos. Olha só, em primeiro lugar é melhor voltar lá atrás quando a Game Trailer surgiu em 2002. Naquela época não tinha YouTube, não tinha Facebook, era muito difícil achar vídeo e conteúdo sobre jogos. O Game Trailer veio para revolucionar esse conceito e era um local ali meio sagrado de jogos onde você podia encontrar todo esse conteúdo mais aprofundado, escrito por jornalistas especializados, o pessoal que trabalhava mesmo nisso, não era só um hobby, uma coisa assim. Hoje em dia tem muitos sites assim, mas o Game Trailers pode ser considerado um dos pioneiros nisso, assim, naquele começo, assim, no boom da internet ali, o Game Trailers veio para trazer esse conteúdo de qualidade e virou uma meca ali de games durante uma época. Eu acho até que para quem é brasileiro, esses sites como Game Trailers e GameSpot, eles têm até mais importância do que para quem mora nos Estados Unidos ou na Europa. Se vocês lembram, no final dos anos 90, tinha aqueles programas de TV de jogos, né, o Star Gamer, Game, como é que era aquele do robozinho? Cybernet with me, Lucy Longhurst. Coming up, we grapple with a monster. Não, eu queria comentar isso para os privilegiados que moravam em capitais e tinham acesso a TVs a cabo, viu? Então, muita coisa mudou nesses últimos, 13, 15 anos, se a gente for falar assim, no jornalismo de jogos, né? Especialmente a acessibilidade à informação. Mas o Game Trailers, ele entrou para servir um nicho que era completamente não atendido naquela época, né? Tá falando 2002, transferência de vídeo pela internet, era uma coisa assim que não era tão trivial, né? Você não tinha tantos sites que hospedavam vídeos e transferiam essa informação. E eles é um conteúdo de games profissional, dedicado, com pessoas que entendiam o que estavam falando. Eles fizeram muito sucesso. Eu posso falar que eu fui um dos primeiros usuários do site deles. E eles eram muito pioneiros. Eles começaram com o modelo de gamificação do site. Que cada vídeo que você via, você ganhava uma moedinha da Game Trailers, que depois você podia trocar em jogos, em consoles e tal. Eu nunca ganhei nada, né? Mas no início eles eram muito pioneiros. E o site encheu. Vale lembrar que era uma época que justamente fazer download de vídeos era coisa de louco, assim. Eu lembro que para baixar os AMVs, Anime Music Videos, por exemplo, a gente deixava baixando meia hora, 1 hora, 2 horas, vídeos de 50 mega, 100 mega, né? Eu até via Game Trailers baixando o conteúdo, porque era muito melhor, porque você dava play, ficava dando buffering, né? Naquela época era normal dar buffering em vídeo, né? Mesmo numa resolução batata. E aí eu baixava os vídeos e guardava, eu colecionava os vídeos. Cara, eu tô pensando bem, eu era mó fã da Game Trailers. Eu baixava todos os reviews deles. E quando você baixava o review, você colocava num CD, levava pros amigos ali, o pessoal que não tinha acesso a internet muito rápido e tal, pegava por CD aqueles vídeos, né? Os trailers estão acessíveis aí de celular, de qualquer lugar hoje em dia. O pessoal tragava CD com essas informações. E uma verdadeira revolução começou, claro que não foi só a Game Trailers, mas nesses sites de notícias de jogos, que tornaram o consumidor de jogos muito mais crítico, né? Porque antigamente o jogo saía, você olhava a capa contra a capa, no máximo você comprava talvez uma revista, você já tinha uma revista falando daquele lançamento, e era aquilo ali. Agora com esses trailers, com os vídeos de gameplay, com essas opiniões ali acessível, no dia do lançamento do jogo, a indústria acabou se transformando, as pessoas ficaram muito mais críticas. E aí depois até surgiram outros problemas, né, como os embargos
de lançamento de review e tudo mais. Uma coisa que, assim, pegou ali o Game Trailers pelo pé ali, que foi o surgimento do YouTube e depois mais tarde do Twitch, né? Que foram concorrentes não diretos, mas que acabaram levando aquele público. Depois, pra mim, eu vou dizer, da minha experiência, ficou meio sem sentido entrar num site que tinha muito trailer, se eu podia ver todos os trailers no YouTube e ver muito mais coisa, né? Então aí o Game Trailers começou a perder um pouco do sentido de existir. Eu pessoalmente entrava no Game Trailers todos os dias. Todos os dias eu entrava pra ver vídeos novos, lançamentos. Depois, Caramba. assim, hoje, assim, eu consigo pensar que eu entro uma vez a cada 3 meses pra ver alguma coisa, pra ver algum review que eu talvez tenha perdido. Mas ele realmente foi perdendo o espaço dele. Mas olha só, em tempos de YouTube, justamente, o Game Trailers tem um canal de YouTube, mas quando você vê, por exemplo, as visualizações dos vídeos no canal de YouTube, elas são bem moderadas para um canal de nível internacional, 60 mil, 20 mil, 40 mil. Então, assim, a gente tem um outro exemplo que pelo menos eu sigo, que é o Joe Blow Movie Trailers, que é para trailers de filme, que no YouTube faz um sucesso tremendo, tanto que além de trailers, hoje em dia eles já conseguem fazer entrevistas, reviews e mais um tanto de coisa. Enquanto que o Game Trailers no YouTube não conseguiu ter o mesmo dinamismo, né? E uma coisa curiosa é que a proposta inicial, até pelo nome, né, Game Trailers, eram os trailers dos jogos. Isso foi cada vez perdendo importância, porque trailer de jogo, quem tem acesso, publica, é uma commodity, né? Na verdade, não é nem uma commodity porque é uma coisa de graça. Então, qualquer um pode publicar trailers de jogos. E uma coisa que a Game Trailers fez muito bem foi começar a produzir conteúdo original, e ela descobriu vários talentos sensacionais que hoje são nomes aí que todo mundo conhece, mas que começaram na Game Trailers, né? Assim, pra vocês terem uma ideia, o Angry Video Game Nerd, né? He's gonna take you back to the past to play the shitty game that suck ass. Ele não começou no Game Trailers, mas ele foi catapultado para a internet através do vídeo da Game Trailers. Você tem o Screw Attack, que é um grupo que faz conteúdo também, que também você tem os programas deles, aquele Pack Attack que eu adorava com o Michael Pachter. Programa sensacional, super diferente, olhando o lado financeiro dos jogos, da estratégia de negócios. Tipo, é um conteúdo que você não vê em lugar nenhum. Você não vê a GameSpot fazendo isso, você não vê a IGN fazendo isso. Então, eram coisas muito legais. E o Bonus Round, pra mim, é talvez o melhor programa de discussão de jogos. Ou foi o melhor programa de discussão de jogos. Eles pegavam 3 especialistas, às vezes até mais, e discutiam a fundo mesmo questões da indústria dos jogos. E era sempre muito bom, muito bom. O Game Trailers cresceu tanto que depois ele foi comprado em 2005 pela MTV e chegou até a ter programa na televisão também, né? Ou seja, ele cresceu daquele mundo site, review, conteúdo e tal, foi crescendo em diversos programinhas ali até chegar na tradicional, né? Na TV, né? Em 2014, a Defy Media comprou o Game Trailers e tinha essa expectativa também de entrar no meio de mercado de gamers, pegando uma equipe já conceituada, já garibada. E pelo visto, 2 anos depois, menos 2 anos depois, não deu muito certo e decidiram fechar o Game Trailers. Se é 100% fechado, a gente ainda não sabe, né? Que foi essa semana. Pois é, eu acho que tem 2 coisas que, assim, decidiram o futuro da Game Trailers, analisando a produção deles. Não tô falando de aquisição, de caixa, do que eles produzem mesmo. O que eu posso dizer, 2 coisas. De fato, a transição para YouTube foi uma catástrofe, foi extremamente tardia. O site deles deixou de ser um ponto de referência e perdeu a sua relevância nesse sentido. Apesar de produzir conteúdo maravilhoso, as coberturas deles da E3 eram sempre muito boas, os reviews eram na sua grande parte bons, e esses programas que eles produziam eram ótimos. Agora, eles tiveram dificuldades em trabalhar o talento da casa, né? Você vê, o Angry Video Game Nerd saiu de lá, né? E não produz mais pra lá. Esse era um cara que, se ele tivesse um canal no YouTube, ia bombar. Se ele tivesse um canal no YouTube já há 5 anos, ele era o cara. Muito melhor que PewDiePie, mas tudo bem, essa é a minha opinião. O Michael Pachter, ele é analista da Wedbush Morgan.
cara tem um puto emprego numa empresa de análise de produtos financeiros, de ações e de indústria. Ele fazia os vídeos pra Game Trailers de graça. Pouca gente sabe disso. Ele só tinha um acordo com o produtor, o cara ia na sala dele, toda a gravação era no escritório dele, eles iam lá, filmavam e iam embora. E ele não ganhava nada por isso. Ele fazia, porque gostava, e 2, porque eles mantinham ele informado, inteirado dentro do meio de jogos, e óbvio, também tem um pouquinho de exposição pessoal pra ele, que não deve ter feito nada mal, mas o cara já é bem rico. Né? Pois é, a impressão que eu tenho é que Game Trailers cresceu muito numa época, se adaptou àquilo e depois não conseguiu fazer a transição para essa nova era, entendeu? Aí, assim, eu meio que tenho a impressão que eles não conseguiram diminuir de escala e se adaptar, continuaram com aquele mesmo esquema, com muitas pessoas fazendo conteúdo de muita qualidade e sem atingir alcançar a escala de espectadores igual eles tinham antes, entendeu? O pessoal foi migrando aos poucos e eles não conseguiram capturar, a palavra certa é essa, capturar o público. Eu acho até que tem um outro aspecto, aí que já não é mais sobre a Game Trailers, mas eu queria ter a opinião de vocês, sobre um movimento macro do jornalismo de jogos, né? Será que o futuro são grandes sites de jornalismo? Ou se a gente está caminhando para um modelo mais pessoal? Porque tá muito fácil você produzir e publicar conteúdo. Isso gera uma, digamos assim, eu odeio inventar a palavra, mas uma nichificação, né? Você tem um cara hoje que é especialista em arma. Esse é o cara que produz conteúdo das pessoas que mais entendem sobre aquele jogo e fala diretamente para quem gosta daquele jogo. É difícil você ter um jornalista de jogos que entende tudo de arma e entende tudo de Counter-Strike e de Flight Simulator, né? Ele nunca vai ter o mesmo nível de profundidade. E à medida que a gente tem opção, a gente pode ter essa profundidade. Então isso joga contra, na minha opinião, esses grandes sites e joga a favor dos YouTubers. Olha só, eu dividiria esse momento em 2 ondas. A primeira onda é a questão do conteúdo, como ele é feito e compartilhado e consumido, né? Todo mundo hoje produz conteúdo, todo mundo compartilha esse conteúdo e você pode consumir esse conteúdo não necessariamente das grandes corporações. Eu diria que essa é a primeira onda, que é mais ou menos o que você abordou. E eu tô vendo agora uma segunda onda, que são as grandes corporações que tinham deixado o mercado de games, esse jornalismo de games de lado. Então, ou seja, quem estava produzindo esse conteúdo de games éramos todos nós, todo mundo produzia, todo mundo consumia, uma coisa meio... E agora eu tô vendo os grandes... É, uma coisa comunitária, né? Eu produzo, você consome, você compartilha e assim vai. São pequenos blogs e tal, os youtubers. E agora eu tô vendo as grandes corporações, agora o Washington Post, Forbes, New York Times, eu tô vendo esses grandes os tradicionais assim, do jornalismo mundial, estão agora contratando esses caras que produziam conteúdo, esse conteúdo que se chama de comunitário, para produzir o conteúdo para eles, mas com um lado, um profissionalismo por trás. Assim. Então ele não vai só escrever que ele gostou de um jogo, ele vai ter que dar uma crítica, ele vai ter que dizer por quê, ele vai estudar aquilo, ele vai estar recebendo para trabalhar 8 horas por dia para fazer aquilo. Então, eu tô vendo essa outra mudança também. Eu vou jogar uma outra bola aí na área. É o seguinte, quando você é muito grande, você inevitavelmente se envolve um pouco em política, né? A gente viu o caso recente da briga da Kotaku com a Bethesda, e no blacklist da Ubisoft também com a Kotaku, né? Então vendo um padrão aí na Kotaku, né? Mas deixa a Kotaku de lado por enquanto. Mas o que eu tô falando é o seguinte, é que quando você é muito grande, você não pode queimar suas pontes, né? Você não, como o cara lá que dá o review do Assassin's Creed, da Game Trailers, da IGN, ele não pode falar, esse jogo é uma merda, esse é um monte de bug junto, e é uma vergonha que tenham lançado isso. Não dá pra fazer isso, entendeu? Você perde a imparcialidade à medida que você cresce, porque você tem que agradar a todo mundo. Olha, mas aí esse é um dilema do jornalismo como um todo, né? Assim, de acordo com essa lógica, um jornalista ele não vai escrever mal de uma empresa, por exemplo, que patrocina o jornal. Eu não estou dizendo que eu não acredito nisso, né? Porque isso acontece muito. A pessoa fica com medo de perder a propaganda, patrocínio do jornal, e não vai falar mal do político, não vai falar mal de uma companhia. Isso acontece no jornalismo tradicional mesmo, e eu acho que o mundo dos jogos está entrando nessa também, né? Não vai ficar de fora. A imparcialidade é bem relativa. Mas é isso que eu acho que a internet e essa produção de conteúdo descentralizada
tem como grande força. Ninguém recebe de ninguém, cara. Entendeu? Os caras não tem nada a perder, ou muito pouco. Opa! Fala eu aí, discordo cara. um pouco disso. Voltei, foi mal. Vai, Casé. Assim, eu acredito que a tendência é mais um equilíbrio em que você tem a informação, igual você falou, de certa forma um pouco de commodity, mas num mundo onde que a informação está em todo lugar, a gente ainda tem demanda por curadoria de conteúdo, né? E eu acho que essa curadoria tende sim a ter um pouco de nicho nisso. A gente fica sabendo, eu pelo menos recebo notícia de que tem pessoas que são extremamente influentes e que eu nunca vi 5 segundos de vídeos dela no YouTube, por exemplo. Então, assim, eu acho que isso afeta muito. Mas não subestime a capacidade da publicidade de atingir as pessoas por meio desses pequenos nichos. Não, com certeza. A gente sabe que, por exemplo, youtubers de nicho que tratam de jogos específicos, tipo Battlefield ou shooters, eles têm certos acordos com as publishers para receber material antes, para receber acesso ao beta. A gente sabe que se esses caras começarem a malhar muito, eles vão perder essas benesses. E aí tem aquele dilema. A credibilidade do youtuber, na minha opinião, ele vai até um certo tamanho. Depois que ele passa daquele certo tamanho, ele começa a ficar muito dependente das publishers, ainda mais porque é pequeno nesse caso, e aí inverte de novo. Ele perde um pouco da independência e tem que agradar a quem ajuda ele a gerar conteúdo, porque na internet você ganha mais quando é o primeiro a postar. Se você espera o jogo sair para ter seu para fazer o review, já era. Se vocês notarem, os reviews hoje, as resenhas as resenhas saem no dia de lançamento do jogo e às vezes até antes. É que na verdade já tá feito há muito tempo, só que eles esperam o lançamento pra soltar. Exatamente, então que ele recebe uma cópia do jogo, ele joga, escreve a resenha e publica. Agora, ele recebe uma cópia porque a publisher dá essa cópia pra ele. Agora, se ele começa a malhar essa publisher, a publisher pode falar, poxa, esse cara não é uma pessoa boa pra lançar um review antes da gente lançar o jogo. E isso é uma questão ética muito grave, eu assim, que tem que ser discutida. É meio difícil de pensar isso, porque, tipo assim, você tem, por um lado, um acordo de cavalheiros. Você pode falar bem de mim, ou pode falar mal. Agora, se você teve acesso a um conteúdo antes do combinado, então teoricamente você não pode divulgar. Acho que meio que nesse sentido que houve a briga da Kotaku com a Bethesda, né? Sim. Eles tiveram um furo. Pois é, e porque a Kotaku ficava inventando ficava inventando polêmica onde não existia. Mas, de qualquer forma, vocês lembram do caso do Jeff Gerstmann? Ele era da GameSpot, e ele ficou famoso quando teve Da Giant Bomb, não? Hoje ele é da Giant Bomb, mas ele era da GameSpot. Ele era o editor-chefe da GameSpot. E ele deu 2 bolas fora, entre aspas, porque foi o seguinte. A primeira é porque ele não deu 9 ou mais para o Twilight Princess, o Zelda. Isso aí já... O pessoal queria matar ele por causa disso, porque ele não deu 10, ele deu 8.9. E a segunda, essa aí não foi com o público, mas todo mundo entendeu que foi o que cortou a ligação dele com a empresa, o que causou a demissão dele, foi que ele deu um review destruidor para aquele Kane Lynch, se não me engano. Kane and Lynch Dead Men is an ugly, ugly game. That's not necessarily me talking just about the graphics. It's got a really ugly storyline with characters. E era o jogo que tava fazendo uma puta campanha publicitária no site deles. Você ia no site da GameSpot e aquele pano de fundo era propaganda do jogo, acho que é da EA na época, do jogo. E o review no site falando mal. Tipo, ele foi extremamente honesto. Os caras estavam pagando o salário dele, ele virou e... Não, esse jogo é um lixo, saca? Teve um outro jogo também que a Sony ameaçou que ia retirar o dinheiro de anúncio, Ratchet & Clank. E ele também não deu um review muito bom e foi ameaçado. Mas assim, aí você separa a qualidade do resto, né? Você tem a mídia tradicional, vai ser sempre um bom exemplo aqui. Você tem, assim, empresas como a The Economist, que é talvez uma das revistas mais antigas que está em circulação até hoje,
em que o editorial dela é todo bem tratado para dar o máximo de transparência em relação aos patrocinadores, aos donos da empresa e às opiniões políticas que ela tem. Então, sempre que é citado alguma coisa que tem relação com a empresa no noticiário, ela faz a nota de imprensa normal e depois solta uma nota meio que editorial, um parágrafo, nem que seja um parágrafo falando assim, lembrando que a Economist tem sua relação com essa empresa através de patrocínio ou através de sociedade. Então, isso é o mínimo que deveria ser feito. E a The Economist faz isso muito bem, não é à toa que ela tem grande credibilidade. E, pra mim, a GameSpot, depois desse caso do Jeff Gerstmann, cara, pra mim acabou. E acabou mesmo, entendeu? Tipo, eu não dou mais tanta bola pro que eles produzem, e muito menos pra opinião deles. E tanto pra eles, como pra IGN, esses caras que são, assim, muito grandes, pra mim, eles, em geral, tendem a botar panos quentes nas opiniões deles, especialmente se for de um patrocinador. Pois é, mas por outro lado também não é uma decisão muito fácil, né? Imagina se fosse, tipo, o dono da GameSpot. O que você faria? Olha, eu acho que você tem que... É uma questão realmente difícil, porque você provavelmente tem que colocar a credibilidade da sua empresa à frente de um ganho financeiro imediato. Mas se você pensar a longo prazo, a credibilidade da sua empresa vai ser afetada e talvez isso seja a ruína dela. Porque se você tem casos como esse, você perde confiança no veículo. E recuperar a confiança é uma das coisas mais difíceis que tem. E tantas opções surgindo, tem todo dia nasce um canal novo, todo dia nasce um Descontrolados da vida, que rouba a audiência desses caras velhos, gigantescos, que ficam mamando na teta lá das publishers. Ah, mas aí por outro lado, imagina que tem a galera lá do Kane Lynch. O cara chega e te pagou uma nota pra fazer a propaganda deles. Aí você faz a propaganda. Aí por outro lado chega um editor seu e tá malhando os caras, pô. Como é que você fica? Paciência. Você gastou uma nota mas violenta. o review não deveria ser propaganda, né? O review Pois é é. review, né? Pois é. Então aí que tá um problema. Por que o Kane Lynch fez propaganda na GameSpot? Qual era o objetivo, Fred? Pra divulgar o jogo, né? Aham. E por que escolheu a GameSpot e não escolheu o Descontrolados? Porque a GameSpot é gigantesca. Deveriam ter escolhido o Descontrolado. Deveriam ter escolhido o Descontrolado. A gente faz um review na moral aqui pra eles. No canal, no review. Mas eles escolheram a GameSpot porque a GameSpot é grande, porque a GameSpot goza de credibilidade, não é verdade? Se essa credibilidade tem que ser vendida, esse canal eventualmente vai se desfazer. Essa é a minha opinião. Se a credibilidade fosse fácil de ser mantida também, né? É parte do negócio. Ele tem que saber fazer com que o seu cliente, que é o cliente desse tipo de site, não são os leitores, são as empresas que fazem publicidade. Eles têm que saber separar as coisas. Tipo assim, eu tô fazendo uma propaganda no meu site, mas o meu negócio não tem nada a ver com isso. É simplesmente um anúncio. Tipo assim, é um prédio. Eu tenho um prédio. Imagina um prédio do Banco do Brasil. O que tá acontecendo lá não importa. Aí do lado de fora pode ter uma propaganda de qualquer merda. Pode ter propaganda do Bradesco, mas não vou fazer isso. Olha, mas, eu acho que seria... Sim. Eu acho que o melhor nesse caso seria você terceirizar a parte de propaganda do seu site. Digamos assim, que nem o Google AdSense. Você ativa lá, você nem controla aquilo. Às vezes é mais honesto. Porque aí você impede o contato direto da publisher com tem o que ser canal. imparcial. Quem não Exatamente. aceita é a publisher. Esse é o problema. Quem não aceita é a publisher. Aí que tá uma jogada que quem tem credibilidade tem que saber lidar. É que a vontade do marketing é não parecer marketing o máximo possível. Marketing de Então esse é um conteúdo. problema muito sério. Eu tô rindo porque eu tô lembrando do South Park. Quem não viu ainda, assista a última temporada. She's an ad. I'm starting to think that maybe all ads aren't so bad. Jimmy, you're thinking with your dick. I am not thinking with my dick. Yes, you are. No, I just think that Put she's your dick away. she's an emotional, Jim. interesting, caring girl. Jimmy, that's your dick talking. Sensacional. Olha, é legal que esse tema que a gente tá falando tá suscitando uma questão muito maior na indústria. Vamos lá, continua, tá bom. Eu queria botar uma polêmica aqui, que eu sou jornalista, então eu vou até me entregar que sou jornalista. Eu quero ver se vocês já viram alguma review de um carro novo, de um repórter que foi pago para ir para Paris, ou para França, Itália, sei lá onde, e deu a volta lá na Toscana, ficou no hotel, voltou e falou mal do carro.
Também não tem. Ou o cara que viaja pra não sei aonde, ver o filme, entrevistar o ator ali, ver o bastidor. Não vai falar mal. Eu acho que isso é muito mais jornalismo do que do de ele vai game, dar né? um tapinha de luva, assim, bem michuruca. E depois vai passar a mão. E assoprar. Eu me Olha lembro só, daquele... aconteceu um. Fala aí, Desculpa. Aconteceu um caso engraçado ano passado, você falou de cinema, que o Jovem Nerd é um dos canais de vídeo mais acessados, né, em relação a coisas nerds, principalmente de cinema. No começo do ano, falou das expectativas para os filmes de 2015. E ao falar do novo filme Exterminador do Futuro, eles já estavam prevendo a bomba que seria o filme. E falaram muito mal mesmo, do melhor estilo de Jovem Nerd, falar mal do Azaghal e companhia. E depois, alguns meses depois, o filme trouxe o Arnold Schwarzenegger aqui no Brasil para fazer um tour por todos os sites e noticiários sobre cinema para falar sobre o filme. Adivinha quem não foi convidado? E aí eles fizeram um vídeo falando sobre o fato de que eles estavam muito tristes por não conhecer o Arnold Schwarzenegger. Lembrando, nós não estamos conhecendo o Arnold Schwarzenegger porque a gente falou mal dele pra caramba no começo do ano. Nada mais natural, a gente fez uma escolha que a gente está se arrependendo muito, fala várias vezes brincando, pessoal, com um tom de piada, mas mostrando essa transparência de que, olha, a gente perdeu uma oportunidade grande baseado numa credibilidade maior que a gente tem como canal. Mas eles usaram esse momento até para o público ficar mais fiel deles, né? Porque o público Com gosta certeza. disso. Foi. Mas é uma coisa interessante. Mas esse tipo de coisa você tem que saber fazer. A transparência é a melhor arma na hora que você quer. Tem um outro site brasileiro que eu não vou falar o nome, mas que não fala mal de filme nenhum, né? Vocês devem saber qual é, mas não fala mal de nada, de nada. Que você faz com 2 ovos, bate junto e joga no frigideiro. Isso, mas não pode falar o nome. É esse aí, mas não fala o nome. Concordo comigo. Não é assim. Né? Olha, o primeiro vídeo do Descontrolado, a gente tá falando mal do filme do Warcraft que ainda vai sair. Se a gente não for convidado pro set, a gente já sabe o que... Cara, você deu uma ideia genial. Assim que saiu, começar o Media Tour, sei lá, a gente solta uma nota falando que a gente não foi convidado porque a gente criticou o Warcraft. E que a gente não se arrepende. Que não é uma entrevista, uma exclusiva que vai comprar a nossa imparcialidade. Mas essa questão, sabe, toda essa discussão da ética no jornalismo de jogos suscitou um movimento que tomou proporções enormes, chamado Gamergate. Esse é um assunto bem polêmico, porque Gamergate, para muita gente, é associado ao movimento machista, antifeminista dos jogadores. Então, mas assim, exatamente por que a Game Trailer está fechando? A gente imagina que seja dinheiro, mas o Sherlock parece que tem mais informações a respeito. Olha só, a gente comentou no começo sobre a mudança, a maneira como o conteúdo é consumido. A gente ainda não tinha falado sobre a maneira como os anúncios, né, sobre o dinheiro, como esses sites fazem dinheiro hoje em dia, que mudou bastante, né? Para começar, a audiência mudou. Hoje em dia todo mundo está produzindo conteúdo, todo mundo está consumindo esse conteúdo, todo mundo pode ganhar um dinheiro. Então você não tem mais conteúdo concentrado na mão de poucos e só que eles ganham dinheiro. Então, para uma corporação ganhar dinheiro, ela precisa ter milhões e milhões de usuários, viewers, que estão constantemente acessando aquilo ali, e ela precisa ter um produto muito bom, um produto que diferencia ela de todos os outros. O Game Trailer já não tinha mais esse produto, todo mundo estava produzindo, ele não conseguiu, demorou muito para mudar, por exemplo, o YouTube, ela não tinha uma plataforma dela, né, que hoje em dia tem muita gente fazendo a própria plataforma, que é uma maneira de você ganhar dinheiro e não depender da plataforma alheia que vai comer ali 30%, 40% do seu lucro. O Game Trailer ficou no meio do caminho. Não soube se reinventar como modelo de negócio, perdeu a audiência e o conteúdo ficou na mesma ali e ficou 10 anos velho. Eu acho que ao longo do tempo esse conteúdo foi meio que sendo terceirizado, né? Foi assim, disseminado e um pouco viralizado. A geração de conteúdo foi muito disseminada com o YouTube, então qualquer um podia chegar ali e postar alguma coisa, outra pessoa chegava e postar outra coisa, assim, a um custo relativamente zero. Agora você tem uma estrutura como a Game Trailers, com vários jornalistas, várias pessoas gravando gameplay, é muito caro. Então eu acho que isso pegou um pouco nessa falta de adaptação ao mundo, a essa era mais nova, né? E eles perderam, como a gente já falou, assim, algumas das estrelas que eles desvendaram, né? É difícil isso, acho que é o mais difícil você achar esses caras, eles acharam vários. Marcus Beer também, pra quem conhece, era uma desses
parceiros de produção de conteúdo que acabou saindo da Game Trailer. Eles perderam essas pessoas. E temos que lembrar também que existe um outro fenômeno que atrapalha muito quem depende de publicidade, que é o Adblock. O Adblock deve representar uma perda financeira enorme, especialmente porque o público que costuma usar Adblock é em grande parte o mesmo público que consome esse tipo de conteúdo de games, né? É outra coisa que também em 2012, em 2014, na verdade, quando o Game Trailer foi comprado pela DeFi, a DeFi, na verdade, ela é da Viacom. A Viacom tem milhares de empresas. Se a sua empresa não está dando muito lucro, a Viacom ela vai cortar você e vai tirar fora do barco e só fica no barco que está rendendo. A empresa é muito grande e tem muito negócio. E aí a Game Trailer não conseguiu acompanhar isso também. Bom, é uma pena. Acho que a Game Trailers marcou uma era aí no jornalismo de jogos e na indústria dos jogos, com programas excelentes, revelou ao mundo grandes talentos e popularizou o vídeo como forma de comunicação na internet, antes do YouTube. Eu acho que só isso já merece o seu espacinho no hall da história dos jogos. E quem gosta de Game Trailer é só procurar. As pessoas trabalhavam, os profissionais, que eles estão em bons sites, eles estão produzindo conteúdo. Basicamente, quem produzir aquele conteúdo continua produzindo conteúdo, só não está mais no guarda-chuva Game Trailer. E vamos ver, né? O futuro aí vai dizer se o caminho realmente são esses mega sites de jogos e jornalismo de entretenimento, ou se são os youtubers aí que estão tomando espaço e que podem ser uma outra fonte para que as pessoas obtenham a sua informação. Esse foi o Descontrolados de hoje. Quero agradecer você que chegou ao final do vídeo. Se você curtiu, segue aqui o canal, dá uma joinha, isso ajuda muitíssimo a gente. Deixe seu comentário aqui, quiser sugerir um tema para nossa mesa redonda em homenagem ao Bonus Round. E a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.